Você já foi chamado de menos do que é, só para o divertimento de quem tinha mais poder do que caráter? Já baixou os olhos não por fraqueza, mas porque sabia que erguê-los custaria caro demais? Esta é a história de uma mulher que serviu à mesa dos que a humilhavam por 13 anos e que um dia se ergueu diante de todos sem precisar levantar a voz. É a história de um homem que atravessou o oceano fugindo do próprio coração e encontrou, numa cozinha cheia de vapor e cheiro de dendê, a única verdade que nunca havia lhe ensinado: que a nobreza não mora no sangue, mora na espinha ereta de quem se recusa a curvar. Salvador da Bahia, 1885. O Império ainda respirava seus últimos anos de escravidão, e dentro de um solar de pedra clara vivia uma criada chamada Esperança, e um segredo que a sociedade baiana ainda não sabia que a destruiria. Me conta, você já duvidou do seu próprio valor por causa do lugar que te obrigaram a ocupar? Fica até o final, porque esta história tem um final que a baronesa Idalina de Castro Bittencourt jamais imaginou. Um final que começa numa cozinha esquecida e termina reescrevendo tudo que Salvador acreditava saber sobre quem merece ser amado. O calor de Salvador em 1885 não era apenas temperatura, era presença, era peso, era um segundo corpo que se colava à pele e não saía nem depois do banho de bacia. Misturava-se ao cheiro de dendê fervendo nas cozinhas do Pelourinho, ao aroma adocicado das flores de ressedá que cresciam teimosas nos jardins murados e ao odor salgado que subia do porto quando a maré virava. Era nesse ar espesso, entre o sagrado e o mundano, que Esperança Maria da Conceição atravessava todas as manhãs antes do sol nascer, os longos corredores de pedra do solar dos Castro Bittencourt. A casa, erguida havia mais de 60 anos por um antepassado ambicioso que trouxera plantas e caprichos de Portugal, era conhecida em toda a região simplesmente como o Castelo. Suas duas torres de pedra clara, visíveis desde os navios que entravam na Baía de Todos os Santos, projetavam sobre a Cidade Baixa uma sombra que parecia deliberada, como se a própria arquitetura quisesse lembrar a todos, a cada amanhecer, quem mandava e quem obedecia. Esperança tinha 27 anos, e o tempo, generoso com poucos, fora com ela uma espécie de escultor severo. A pele tinha a cor da terra molhada depois da primeira chuva de outubro, e os cabelos crespos, densos e vivos, ela trançava rente ao couro cabeludo antes de o galo cantar, num ritual silencioso que ninguém além dela mesma testemunhava. Os olhos, castanho escuros e fundos, raramente se erguiam para encontrar os de um branco. Não por submissão, embora quisessem que assim parecesse, mas por uma prudência aprendida cedo na pele, como se aprende a não tocar o ferro quente depois da primeira queimadura. Alta, de porte ereto que desafiava o uniforme de algodão cru das criadas da casa, Esperança se movia com uma economia elegante, quase régia, que ela mesma tentava todos os dias esconder debaixo da postura curvada que a sobrevivência exigia. Havia nascido ainda sob o cativeiro, numa senzala que já não existia mais, derrubada para dar lugar a um pomar de mangueiras que agora dava sombra às tardes dos senhores. Fora alforriada aos 14 anos, não por generosidade, mas por uma carta de liberdade que sua mãe conquistara com décadas de costura, de lavagem de roupa, de economias escondidas debaixo de uma tábua solta do assoalho. Essa carta, guardada até hoje numa caixinha de lata debaixo do colchão de Esperança, era o objeto mais precioso que ela possuía, mais precioso até do que qualquer coisa que brilhasse nos cofres dos Castro Bittencourt. Mas a liberdade, Esperança aprendera, não era o mesmo que dignidade. Podia-se ser livre e ainda assim nunca ser considerada verdadeiramente digna. Podia-se assinar um nome próprio num papel e mesmo assim continuar sendo chamada pelo primeiro nome, sem sobrenome, como se sobrenomes fossem privilégio reservado a quem tinha pele clara. Havia 13 anos ela trabalhava na cozinha e nos salões do solar, entre panelas de cobre e serviços de porcelana que valiam mais do que ela ganhava num ano inteiro, sustentando com seu salário miserável a irmã mais nova, Benedita, que ainda estudava escondida as primeiras letras com uma professora liberta do rosário. Esperança guardava dentro de si um sofrimento contido, dobrado como um lenço, que nunca se permitia desdobrar diante dos patrões. Era esse dobrar-se sem quebrar que a tornava,
sem que ela soubesse, extraordinária. A senhora daquela casa era a baronesa Idalina de Castro Bittencourt, uma mulher de 52 anos, cuja beleza aristocrática se mantinha intacta à custa de uma vaidade rígida como o osso. Vestia-se em rendas belgas, trazidas em baús perfumados de cânfora, em sedas importadas que farfalhavam como aviso quando ela se aproximava, borgonha profundo para as noites de recepção, marfim gelado para as manhãs de missa, sempre adornada com as joias herdadas de 3 gerações de mulheres Castro Bittencourt que jamais precisaram trabalhar um único dia de suas vidas. Sua voz, suave em público, adquiria nos corredores privados da casa um timbre cortante, uma lâmina escondida sob veludo. Idalina tinha os olhos de um castanho quase dourado, calculistas, acostumados a medir cada gesto alheio em busca de fraquezas a explorar, e seu porte, ereto quase até o exagero, parecia desafiar a própria passagem do tempo, como se a postura sozinha pudesse deter o que a idade e o mundo já haviam começado a lhe tirar. E via em Esperança, embora jamais o admitisse em voz alta, uma lembrança constante e insuportável de um mundo que se esvaía diante de seus próprios olhos. A abolição se aproximava. Todos sentiam, como se sente a chuva antes de ela cair, no cheiro do ar, no peso das nuvens. E com ela viria o fim de tudo que garantia a Idalina seu poder. As terras, os engenhos, os corpos que trabalhavam sem receber, a hierarquia inteira que sustentava seu trono doméstico. Cada dia que Esperança sobrevivia com a espinha ereta era, para Idalina, um pequeno ato de rebelião que ela não conseguia nomear, mas que a enfurecia profundamente. O solar em si era uma catedral de opulência mantida por mãos invisíveis. O salão principal tinha piso de mármore português, trazido em navios inteiros, refletindo a luz oscilante de candelabros de cristal que pendiam do teto trabalhado em estuque branco. As paredes ostentavam papel de parede francês em tons de verde garrafa, emoldurando retratos de antepassados cujos olhos pintados pareciam acompanhar cada movimento pela sala. Móveis de jacarandá, entalhados por artesãos que jamais seriam lembrados pelo nome, ocupavam cada canto com a pretensão silenciosa de permanência eterna. E por trás de todo aquele esplendor, nos fundos da casa, ficava a cozinha, quente, escura de fuligem, cheirando a azeite de dendê e pimenta malagueta, onde Esperança passava a maior parte de suas horas, entre panelas fervendo e o suor que escorria pela nuca sem trégua. A rotina de Esperança começava sempre antes do sol, quando o céu ainda guardava aquele azul ferro que precede o amanhecer. Acendia o fogão a lenha com gestos que já não precisavam de pensamento, media a farinha, quebrava os ovos e ia, aos poucos, despertando a cozinha do silêncio da madrugada. Pelas frestas das janelas altas, a luz entrava em fatias douradas, iluminando a poeira de farinha que flutuava no ar como uma neblina baixa e dourada. O cheiro de café recém-passado se misturava ao de pão assando. E por uma hora inteira antes que a casa despertasse e as ordens começassem a chover, aquela cozinha era, de certa forma, o único território que pertencia inteiramente à Esperança. Era ali que ela se permitia, em segredo, cantarolar as cantigas que sua mãe lhe ensinara. Melodias sem letra fixa, que mudavam conforme a memória e o humor do dia, carregando dentro de si ecos de uma África que Esperança nunca vira com os próprios olhos, mas que vivia, teimosa, em cada inflexão de voz. Era ali também que guardava, numa lata escondida atrás dos potes de farinha, pequenas economias destinadas a Benedita, moedas de cobre acumuladas centavo a centavo, roubadas do próprio sono, do próprio descanso, de qualquer luxo que Esperança pudesse ter concedido a si mesma. Benedita, 4 anos mais nova, tinha um jeito leve que a irmã mais velha protegia como se fosse a última chama acesa numa noite de vendaval. Estudava as primeiras letras escondida, ao entardecer, com uma professora liberta chamada Dona Rosa, que ensinava meninas e meninos libertos no fundo de sua própria casa, arriscando-se a punições severas caso fosse descoberta. Esperança caminhava quilômetros, depois de jornadas de 12, 13 horas na cozinha do solar, apenas para levar Benedita até a casa de Dona Rosa e trazê-la de volta em segurança, os pés doloridos, as costas curvadas de cansaço, mas o coração leve por saber que ao menos a irmã teria um futuro diferente do seu.
Os outros empregados da casa, Zeferina, a cozinheira mais velha que treinara a Esperança desde a infância, Doroteia, encarregada da lavanderia, e o velho Anastácio, que cuidava dos cavalos e jardins, formavam entre si uma espécie de família silenciosa, tecida nos intervalos escassos entre uma ordem e outra, nas trocas de olhares que diziam mais do que qualquer palavra ousaria dizer diante dos patrões. Era com eles que Esperança compartilhava, nas raras noites de folga, histórias e silêncios que aliviavam, ainda que por poucas horas, o peso de uma existência inteira dedicada a servir. Foi ali, entre aquelas duas realidades da mesma casa, o mármore e a fuligem, que a vida de Esperança seguiu seu curso previsível por 13 longos anos. Até a noite em que tudo mudou. O filho mais velho da baronesa Idalina completava 21 anos, e a data foi celebrada com um baile que reuniu o que havia de mais ilustre na sociedade baiana. Semanas de preparativos antecederam a noite. Encomendas de doces finos, aluguel de músicos vindos do Recife, a lavagem e o engomo de dezenas de metros de tecido para as toalhas e cortinas. Esperança, como sempre, trabalhou nos bastidores, cortando, temperando, servindo, invisível aos olhos de quem dançava. Mas Idalina tinha planos diferentes para aquela noite. Talvez fosse o vinho, talvez fosse simplesmente a certeza cada vez mais frágil de seu próprio poder. Mas em algum momento da noite, sob os olhares de dezenas de convidados, a baronesa mandou chamar Esperança à sala principal. Vista-a, ordenou a uma das outras criadas, apontando para um baú antigo onde repousava, havia anos, um vestido de gala em seda azul acinzentada, já fora de moda, que pertencera à própria Idalina em sua juventude. Quero que ela sirva à mesa principal assim vestida. Ninguém questionou, ninguém jamais questionava a baronesa. Esperança foi enfiada naquele vestido que não fora feito para o corpo dela. Os colchetes apertados demais, o tecido raspando a pele em lugares que o algodão cru jamais tocara. Quando finalmente a empurraram de volta ao salão, iluminado por 100 velas e repleto de risos, Idalina ergueu a taça e proclamou, com um sorriso que não alcançava os olhos: Senhoras e senhores, apresento-lhes nossa duquesinha de cozinha. O salão explodiu em gargalhadas. Alguns aplaudiram achando graça no espetáculo cruel. Leques se abriram e fecharam como asas de pássaros nervosos, escondendo sorrisos maldosos atrás da renda. As lustres de cristal, acesos por 100 velas, lançavam sobre tudo aquilo uma luz dourada e implacável, iluminando cada rosto contorcido de riso, cada olhar que buscava, sem disfarce, o próximo instante de humilhação. A orquestra, contratada a peso de ouro vinda do Recife, continuava tocando uma valsa suave, como se a música pudesse abafar a crueldade que se desenrolava bem debaixo dos candelabros. Esperança permaneceu de pé, a bandeja de prata tremendo levemente em suas mãos, os olhos fixos no chão de mármore que refletia, distorcida, sua própria imagem vestida de seda que não lhe pertencia. Sentiu o tecido apertado contra as costelas, os colchetes cravando marcas na pele que doeriam por dias. Sentiu, mais do que tudo, o peso de dezenas de olhares, alguns divertidos, outros indiferentes, poucos, pouquíssimos, incomodados, pousando sobre ela como pedras atiradas de longe, cada uma buscando um ponto exato onde ferir. Ela não chorou. Não porque não doesse, doía como poucas coisas na vida haviam doído, mas porque havia aprendido, desde criança, que as lágrimas eram um luxo, que a sociedade concedia apenas a quem tinha pele clara o bastante para merecer compaixão. Então ergueu o queixo, apenas um pouco, o suficiente para que ninguém visse tremor algum, e continuou servindo, prato após prato, taça após taça, enquanto o riso ainda ecoava ao redor. Foi exatamente naquele instante, o queixo erguido em meio à humilhação, os olhos secos recusando-se a dar aos presentes a satisfação de vê-la desmoronar, que Henrique Vasconcelos de Alencar, barão de Itaparica, a viu pela primeira vez. Henrique tinha 39 anos e acabara de retornar de Lisboa, onde passara quase uma década administrando os negócios de família na Europa. Alto, de ombros largos que preenchiam com naturalidade o corte impecável das sobrecasacas escuras que preferia, tinha os cabelos castanho escuros já pontilhados de fios grisalhos nas têmporas, não pelo peso dos anos,
mas pelo peso de tudo que carregara sozinho. Seus olhos, de um verde sereno e quieto como o mar em dia sem vento, tinham a capacidade perturbadora de observar sem julgar, de ver sem consumir. Era conhecido em toda Salvador por seu silêncio observador, quase monástico, e por um coração que se dizia fechado desde a morte precoce de sua noiva, ainda em sua juventude, antes mesmo de a viagem a Lisboa começar. Naquela noite, Henrique não buscava nada além de cumprir compromissos sociais obrigatórios antes de retomar os negócios da família em terras brasileiras. Não tinha qualquer intenção de se casar. Havia enterrado, junto com a noiva perdida, a crença de que o amor pudesse ser algo além de uma dor futura adiada. Vestia, naquela noite, uma sobrecasaca de lã fina em tom de cinza chumbo, sem qualquer adorno além dos botões de prata herdados do pai, e permanecia junto à colunata lateral do salão, deliberadamente afastado do centro, onde as damas circulavam como um enxame de sedas coloridas. Observava o salão com o tédio mal disfarçado de quem já vira aquele espetáculo de vaidades tantas vezes que perdera a conta, a taça de conhaque intocada na mão, o corpo apoiado com indolência estudada contra o mármore frio da coluna, quando o riso coletivo o fez erguer os olhos. E ali estava ela. O tempo, por um instante que Henrique jamais conseguiria descrever com exatidão depois, pareceu se dobrar sobre si mesmo. O som da orquestra, dos risos, das taças tilintando, tudo isso recuou, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo inteiro, deixando apenas aquela figura solitária no centro do salão, vestida numa seda que evidentemente não lhe pertencia, o queixo erguido num ângulo que desafiava tudo à sua volta, sem pronunciar uma única palavra de desafio. Não foi pena o que sentiu. Havia visto cenas de crueldade suficientes em salões de toda a Europa para saber reconhecer a diferença. Não foi curiosidade tampouco. Foi algo mais primitivo, mais desconcertante. O reconhecimento imediato, quase físico, de uma dignidade que se recusava a se dobrar, mesmo sob o peso do ridículo público. Esperança não implorava compaixão com os olhos, não buscava aprovação. Simplesmente suportava, ereta, o vestido mal ajustado, a bandeja tremendo apenas o suficiente para atrair, a quem soubesse olhar, o custo real daquela dignidade. Por um breve instante, tão breve que ninguém além dos dois sequer notou, os olhos de Esperança se ergueram do chão de mármore e encontraram os dele. Verde contra castanho escuro, através de um salão inteiro de gente que ria. Ela não sustentou o olhar por mais que um piscar. Baixou os olhos quase imediatamente, treinada demais pela prudência para arriscar mais que aquilo. Mas foi o suficiente. Foi o suficiente para que Henrique sentisse pela primeira vez em anos algo se mover dentro do próprio peito, como uma porta trancada havia muito tempo cedendo, enfim, à pressão de uma mão gentil. Algo em Henrique, algo que ele acreditava morto havia anos, se partiu e se reorganizou ao mesmo tempo, como osso quebrado que se reencaixa sozinho. Ele não se aproximou naquela noite. Não seria apropriado, e Henrique era, acima de tudo, um homem de instintos comedidos. Mas nos dias seguintes, sob o pretexto absolutamente respeitável de encomendar doces finos para uma recepção que ele mesmo inventou como desculpa, passou a frequentar a cozinha do solar, território que nenhum barão jamais pisava. As primeiras conversas foram breves, quase acidentais. Um comentário sobre o aroma de canela, uma pergunta sobre a receita de um doce de leite que Esperança fazia com precisão de relojoeiro. Mas em cada resposta curta e cuidadosa que ela oferecia, Henrique começou a perceber a inteligência afiada por trás dos olhos baixos, a dignidade inabalável que nenhuma humilhação pública conseguira arrancar dela. Esperança, por sua vez, respondia com a cautela de quem já fora ferida demais por gentilezas que se revelaram armadilhas, mas não conseguia evitar notar que aquele homem, diferente de todos os outros que passavam por aquela cozinha, olhava para ela como se ela fosse, de fato, uma pessoa inteira. A sociedade baiana, sempre vigilante, não demorou a sussurrar escândalo quando Henrique começou a convidá-la publicamente para caminhadas curtas à beira-mar, sob o pretexto frágil de que ela precisava buscar ingredientes no mercado do Porto e ele, cavalheirescamente, oferecia companhia. Esperança resistia, e resistia com todas as forças que 13 anos de servidão haviam lhe ensinado a reunir. Temia, antes de tudo,
que fosse capricho de homem entediado, o tipo de diversão passageira que homens de posição, às vezes, buscavam entre os empregados, sem consequência para eles e com consequências devastadoras para elas. Temia mais ainda que fosse uma armadilha deliberada, orquestrada por alguém que quisesse expô-la ainda mais, deixá-la ainda mais vulnerável do que já estava. "Por que você continua vindo?" ela perguntou certa tarde, sem erguer os olhos da tábua onde picava ervas com golpes precisos e rápidos. Henrique, encostado no batente da porta da cozinha, território que continuava a invadir com uma teimosia silenciosa, demorou a responder. "Porque aqui", disse finalmente, "é o único lugar desta casa onde ninguém finge ser quem não é." Esperança parou de picar. Não olhou para ele, mas seus dedos tremeram levemente sobre a faca. "O senhor não me conhece." "Não", ele concordou, "mas gostaria." Ela não respondeu. O silêncio que se seguiu foi longo, pesado, carregado de tudo que nenhum dos dois se permitia dizer. A baronesa Idalina, sentindo o controle sobre sua própria casa escapar entre os dedos como areia molhada, não ficou parada. Primeiro ameaçou despedir Benedita da escola improvisada onde estudava, alegando que criadas não precisam de letras, apenas de obediência. Uma ameaça que fez Esperança perder o sono por noites inteiras, revirando na cama estreita dos fundos, calculando quantas moedas conseguiria economizar se precisasse fugir com a irmã para outra cidade. Depois, quando a ameaça sozinha não bastou para afastar Henrique das visitas à cozinha, Idalina mudou de tática. Começou a espalhar, através das outras criadas e de visitas cuidadosamente plantadas, rumores de feitiçaria. Que Esperança teria usado ervas e rezas de terreiro para enfeitiçar o barão, prendê-lo com magia que nenhum homem em sã consciência resistiria. Os rumores correram os salões com a velocidade cruel que só a inveja sabe imprimir às palavras. Algumas senhoras passaram a benzer-se discretamente quando cruzavam com Esperança nos corredores da igreja aos domingos. Numa tarde de chuva torrencial, daquelas que Salvador recebe em outubro, como se o céu quisesse lavar a cidade inteira de seus pecados, Henrique encontrou Esperança escondida no depósito de especiarias da cozinha, chorando em silêncio entre sacos de canela e pimenta, tendo acabado de ouvir, de uma das outras criadas, o rumor mais recente que Idalina espalhara. O ar ali dentro era espesso, carregado do perfume forte das especiarias empilhadas em sacos de juta, que a única luz vinha de uma fresta estreita na parede, por onde a chuva cinzenta pingava em fios finos sobre o piso de terra batida. Ele não perguntou o que havia acontecido. Simplesmente entrou, fechou a porta baixa do depósito atrás de si e permaneceu parado, respeitando o espaço entre eles até que ela erguesse os olhos. "Toda a minha vida", disse Henrique, a voz baixa, quase um sussurro contra o som da chuva batendo no telhado, "me ensinaram a medir o valor de uma pessoa por sangue e sobrenome, por título, por terra, por quanto ouro carrega o nome de família." Ele fez uma pausa, os olhos verdes fixos nela, com uma seriedade que não admitia dúvida. "Você me ensinou, sem nunca ter dito uma palavra sobre isso, que o valor de verdade se mede por como alguém se mantém de pé quando o mundo inteiro está tentando derrubá-la." Esperança sentiu algo se romper dentro do peito, não de dor, mas de um alívio tão antigo e tão negado que ela quase não o reconheceu. "O senhor não sabe o que dizem de mim", ela sussurrou, a voz embargada. "Que eu enfeiticei o senhor, que eu sou perigosa, que... Sei o que dizem", Henrique interrompeu, aproximando-se um passo, apenas um. "E sei também que os únicos enfeitiçados nesta casa são aqueles que nunca aprenderam a reconhecer dignidade quando ela está bem diante dos olhos deles." Ele estendeu a mão, não para tocá-la, apenas a estendeu, aberta, uma oferta silenciosa que ela poderia aceitar ou recusar. Esperança olhou para aquela mão por um longo momento, o som da chuva preenchendo o silêncio entre eles como uma terceira presença na sala pequena e cheirando a especiarias. E então, pela primeira vez diante de outra pessoa, em toda a sua vida adulta, Esperança permitiu que as lágrimas escorressem livremente. Não foram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, o alívio imenso e quase insuportável de ser finalmente, depois de 27 anos, verdadeiramente vista. Henrique não a puxou para um abraço, não tentou consolá-la com palavras vazias. Apenas permaneceu ali,
sua mão ainda estendida, esperando, até que ela mesma, com um movimento lento e deliberado, pousasse os dedos sobre os dele. Foi ali, entre sacos de canela e o som da chuva batendo insistente no telhado de barro, que Esperança decidiu confiar. E foi ali também que Henrique compreendeu, com uma clareza que o atravessou como uma lâmina fria, que o amor verdadeiro jamais temeu o escândalo. Apenas os que fingem amar é que temem. Nas semanas seguintes, os dois começaram a se encontrar com mais frequência, sempre sob pretextos frágeis que enganavam cada vez menos gente. Henrique presenteou Esperança com livros, ensinando-a, nas horas roubadas ao entardecer, a aperfeiçoar as letras que Benedita lhe ensinara em segredo. Esperança, por sua vez, revelou a ele receitas e histórias que sua mãe lhe contara sobre a África que nunca conhecera, mas que vivia em cada tempero, em cada gesto de mão sobre o fogão. Aos poucos, entre risos contidos e silêncios confortáveis, algo que nenhum nem outro ousava nomear em voz alta foi se enraizando entre eles, mais profundo que paixão, mais duradouro que capricho. A baronesa Idalina observava tudo com um ódio que crescia a cada dia, alimentado pelo medo cada vez maior de perder não apenas sua influência sobre a criada mais valiosa de sua cozinha, mas o próprio mundo que conhecia. Sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. O anúncio veio meses depois, no baile de noivado que Henrique organizou, com uma ousadia que deixou toda Salvador em polvorosa. Convidou não apenas a elite tradicional da cidade, mas também comerciantes livres, professores libertos e figuras da comunidade de Esperança que jamais haviam sido recebidas naquele salão de mármore. As mesmas colunas que testemunharam a humilhação dela, meses antes, agora se erguiam enfeitadas com grinaldas de flores brancas, e o mesmo mármore que refletira sua imagem distorcida numa seda emprestada, refletia agora as centenas de velas acesas em sua homenagem. Vestida agora em seda que lhe pertencia de verdade, cortada e ajustada para o próprio corpo por uma costureira que Henrique contratara pessoalmente, Esperança entrou no salão principal do solar dos Castro Bittencourt, a mesma sala onde fora humilhada meses antes, com o mesmo porte ereto de sempre, mas agora sem precisar disfarçá-lo. O vestido, em azul safira profundo, fora escolhido a dedo por ela mesma, sem qualquer interferência de gosto alheio, e caía sobre seu corpo com uma naturalidade que nenhuma peça emprestada jamais conseguira imitar. O silêncio que se seguiu à sua entrada foi diferente do riso da última vez. Era o silêncio do desconforto, da surpresa, de uma sociedade inteira sendo forçada a reconsiderar tudo o que acreditava saber sobre valor e merecimento. Henrique caminhou até ela, tomou sua mão diante de todos e declarou com a voz firme que não deixava espaço para dúvidas. Anuncio meu compromisso com Esperança Maria da Conceição, mulher cuja dignidade me ensinou mais sobre nobreza verdadeira do que qualquer título que eu já tenha carregado. Foi nesse momento que a baronesa Idalina, incapaz de suportar o que via como a derrota final de tudo que representava, avançou pelo salão, a voz tremendo de fúria contida. Isso é um absurdo. Uma criada, uma liberta sem berço, tornando-se baronesa. O senhor está manchando o nome desta família diante de toda Salvador. O salão prendeu a respiração coletivamente. Mas Henrique não hesitou. De dentro do bolso interno de sua sobrecasaca, retirou um maço de papéis dobrados com cuidado. A senhora fala de manchar nomes, disse ele, a voz agora fria como aço. Mas talvez devesse explicar aos presentes por que estes documentos comprovam que a senhora desviou, ao longo de 12 anos, heranças que deveriam ter sido destinadas a libertos da própria família Castro Bittencourt. Pessoas que serviram esta casa por gerações e que jamais receberam o que lhes era de direito. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Idalina empalideceu, os olhos dourados agora arregalados de puro pavor, buscando desesperadamente alguma saída que não existia. Isso é uma calúnia forjada por... Os documentos estão registrados em cartório. Henrique cortou, sem elevar a voz, o que tornava suas palavras ainda mais devastadoras. A senhora pode contestá-los perante a justiça, se preferir, mas duvido que sobreviva ao escrutínio que isso trará. Todos os olhos do salão se voltaram para Idalina, que permanecia paralisada. A máscara de superioridade que usara por décadas, rachando diante de todos pela primeira vez.
Esperança, que poderia ter aproveitado aquele momento para devolver cada humilhação sofrida, para gritar, para exigir vingança pelos anos de dor silenciosa, escolheu diferente. Deu um passo à frente, a voz calma e clara, ecoando pelo salão de mármore. A senhora me chamou de duquesinha de cozinha, disse Esperança, olhando diretamente para Idalina pela primeira vez em 13 anos, sem baixar os olhos. Hoje serei duquesa de verdade. E, ao contrário da senhora, eu nunca esquecerei de onde vim. Não houve gritos, não houve lágrimas teatrais. Apenas aquelas palavras, ditas com uma serenidade que pesava mais que qualquer grito poderia pesar, ecoando pelo salão até o último canto. Idalina foi lentamente conduzida para fora do salão por seu próprio filho, mortificado, incapaz de olhar para a mãe. Nas semanas seguintes, à medida que os documentos vieram a público e a justiça iniciou investigação formal, a baronesa foi progressivamente afastada do convívio social que definira toda a sua existência. As portas que antes se abriam ao seu nome passaram a se fechar, uma a uma, com a mesma crueldade silenciosa que ela mesma praticara contra tantos outros ao longo dos anos. 10 anos se passaram, e nesses 10 anos o mundo ao redor de Esperança e Henrique se transformou tanto quanto suas próprias vidas. A abolição, tão temida por uns e tão esperada por outros, finalmente chegara, e com ela um Brasil que começava, lentamente e com muitas dores, a se reinventar. O solar de Itaparica, a propriedade principal de Henrique, para onde o casal se mudara após o escândalo do noivado, fervilhava agora, de uma vida que jamais existira, sob o teto silencioso e formal dos Castro Bittencourt. Tiveram 3 filhos, Maria Luísa, a primogênita, de 9 anos, que herdara os olhos verdes serenos do pai e a teimosia elegante da mãe. Tomás, de 7 anos, curioso e falante, que já demonstrava talento precoce para os números e prometia, um dia, administrar os negócios da família com a mesma justiça que aprendera observando os pais. E Clara, a caçula, de 4 anos, que corria descalça pelos jardins com uma liberdade que nem Esperança, nem Henrique jamais haviam conhecido em suas próprias infâncias. As crianças eram criadas para respeitar tanto a linhagem portuguesa do pai, quanto a herança de resistência e dignidade da mãe. Aprendiam francês e também aprendiam as histórias que a avó de Esperança contara sobre a travessia, sobre a força que atravessou oceanos e não se quebrou. Aprendiam a tocar piano e também aprendiam os temperos e as receitas que faziam da cozinha de Esperança, agora comandada por escolha, não por obrigação, o coração pulsante daquela casa. Maria Luísa, a mais velha, já demonstrava o mesmo porte ereto da mãe, e Esperança a observava, às vezes, com um misto de orgulho e temor reverente, sabendo que aquela menina cresceria livre de escolher quem seria, um privilégio que a própria Esperança jamais tivera na infância. A escola que Esperança fundara funcionava agora num prédio maior, ampliado com recursos que o próprio Henrique ajudara a angariar entre outros proprietários que timidamente começavam a repensar o próprio lugar naquele mundo em transformação. Mais de 60 crianças passavam por suas salas todos os dias, aprendendo não apenas a ler e escrever, mas também ofícios que lhes garantiriam independência: costura, marcenaria, contabilidade básica. Esperança visitava a escola quase todas as manhãs, antes mesmo de cuidar dos próprios afazeres domésticos, porque acreditava, com uma convicção que nada jamais abalara, que a verdadeira liberdade só existia quando acompanhada de conhecimento. Esperança, agora com 37 anos, tinha o rosto marcado por linhas finas ao redor dos olhos, resultado não de amargura, mas de décadas de sorrisos verdadeiros que finalmente lhe foram permitidos. Fundara, 5 anos antes, uma escola destinada a filhos de libertos na região, um pequeno prédio de paredes caiadas de branco, onde crianças que antes não tinham acesso a nenhuma educação aprendiam a ler, a escrever, a sonhar com futuros que suas próprias mães jamais puderam imaginar para si. Transformar a sua dor, palavra por palavra, em legado. Henrique, aos 49 anos, tinha os cabelos completamente prateados agora, mas os olhos verdes mantinham aquela mesma serenidade quieta que Esperança notara pela primeira vez através da fumaça e do barulho daquele baile humilhante tantos anos atrás. Continuava administrando os negócios da família, mas agora com uma justiça,
que se tornara rara entre os grandes proprietários da região, pagava salários dignos, oferecia educação aos filhos de seus trabalhadores e jamais esqueceu a lição que aprendera naquele depósito de especiarias sob o som da chuva. Da baronesa Idalina pouco se ouvia falar. Morrera 3 anos antes, sozinha numa pequena chácara nos arredores da cidade, para onde se mudara depois que a investigação confirmara os desvios de herança. E a família a exilara do convívio social por vergonha. Não recebeu visitas em seus últimos anos, nem mesmo do próprio filho, que jamais lhe perdoara a humilhação que impusera à esperança, nem a desonra que trouxera ao nome da família. Morreu como vivera nos últimos anos, esquecida, cercada apenas pelo silêncio que ela mesma, tantas vezes, impusera aos outros. A sociedade baiana, lentamente, também se transformou. O casamento de Henrique e Esperança, que começara como escândalo capaz de abalar salões inteiros, tornou-se, com o passar dos anos, exemplo citado por famílias que começavam a questionar os próprios preconceitos que haviam herdado sem nunca examinar. Outras uniões, antes impensáveis, começaram a acontecer com menos resistência. A escola de Esperança inspirou outras semelhantes em cidades vizinhas. Nada mudou da noite para o dia. As marcas de séculos de escravidão não se apagam em uma década, mas algo de fato havia se movido. Numa tarde de primavera, com o sol dourando os jardins do solar de Itaparica, exatamente como dourava a memória daquele primeiro depósito de especiarias, Esperança caminhava entre os canteiros de flores de resedá que Henrique plantara, anos atrás, em homenagem silenciosa à noite em que a conhecera. O perfume adocicado subia no ar morno, misturando-se ao som distante das crianças rindo perto da fonte. Henrique a encontrou ali, como sempre fazia naquela hora do dia, e caminhou até ela sem pressa, tomando sua mão com a mesma delicadeza de sempre. "No que você está pensando?" perguntou, observando o rosto dela iluminado pela luz da tarde. Esperança sorriu, um sorriso lento, pleno, que não precisava de permissão de ninguém para existir. "Estava pensando", disse ela, "que minha história nunca foi sobre ser resgatada." Henrique ergueu uma sobrancelha curioso. "Foi sobre ensinar um homem", ela continuou, apertando levemente a mão dele, "e uma sociedade inteira a enxergar dignidade onde antes só enxergavam servidão." Ficaram ali, entre as flores de resedá, em silêncio, enquanto o sol da tarde se derramava sobre eles, como havia se derramado sobre tantas outras tardes ao longo de 10 anos, e continuaria se derramando, prometia aquele silêncio, por muitas primaveras ainda por vir. Às vezes, a vida nos despoja de tudo o que consideramos seguro, um nome, um lugar de respeito, a promessa de um futuro digno. Foi isso que aconteceu com Esperança, julgada, humilhada e diminuída por uma sociedade inteira que media o valor de uma pessoa pela cor da pele e pelo lugar de nascimento. Mas no meio dessa escuridão, ela escolheu a dignidade silenciosa, a espinha ereta, mesmo quando tudo ao redor exigia que ela se curvasse. E foi justamente essa escolha, repetida dia após dia, ano após ano, que transformou não apenas o próprio destino, mas o de um homem que acreditava ter enterrado a capacidade de amar, e o de uma sociedade inteira que precisava, urgentemente, aprender a enxergar valor onde antes só enxergava servidão. Esta não é apenas uma história de amor. É uma história sobre como a dignidade pode ser a forma mais silenciosa e mais poderosa de resistência. É sobre como o respeito verdadeiro pesa mais que qualquer título herdado, e sobre como uma mulher que se recusou a se dobrar acabou ensinando a todos ao seu redor o que significa, de fato, merecer. Esperança não precisou gritar para ser ouvida, não precisou fingir para ser amada, não precisou se curvar para finalmente ser respeitada. Ela simplesmente permaneceu fiel a si mesma, mesmo quando isso custou caro, e por isso seu final foi o mais merecido de todos. Se essa história tocou seu coração, me conta o que você sentiu. Teve alguma cena que te emocionou mais? Alguma frase que você vai guardar com você? E se você chegou até aqui, escreve a palavra dignidade nos comentários. Assim eu vou saber que você acompanhou a Esperança até o final e que, como ela, acredita que a verdadeira nobreza nunca esteve no sangue, mas sempre esteve no caráter. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, e compartilhar essa história com alguém que precisa lembrar
que ser autêntico nunca é fraqueza, é a maior força que existe. E se você gosta de histórias intensas, cheias de sentimento e de amores que transformam, recomendo muito as outras narrações que estou deixando ali nos cartões. Tenho certeza de que você também vai se emocionar com elas. Obrigada por estar aqui. Nos vemos na próxima história.